Bem-vindo a mais um Pura Talks da família Pura Fé. Nosso grande lançamento aqui em um dia muito especial, que é com a nossa conferência Mais Profundo. Puríssimas. E o coração puro. Eide, vamos lá, Eide? Muito bem-vindos a esse nosso novo encontro e convidamos uma pessoa incrível, especial, da casa, que está aqui sempre com a gente, o pastor Lucas. Esse homem que, assim, é um poço de sabedoria, mas é um menino, gente, um rapazinho. Posso falar uma coisa? Ele estraga total. Não é verdade? Gente, a gente já começa desse jeito porque é o que acontece no meu coração. Exatamente. É aquela chacoalhada, eu estrago no bom sentido. Com certeza. Por favor. Amém. Mas sabe aquela chacoalhada de vamos, acorda? Nos faz pensar, né? Um outro dia, já para começar aqui, só para você ver que introdução, como vai ser pesado esse podcast aqui, esse episódio. Ele uma vez trouxe uma palavra que aí ele falou sobre a baleia. E aí a gente sempre ouve, né, sobre Jonas, mas como a baleia se colocou? Aquilo alugou um triplex na minha cabeça. É bem assim. E eu fiquei pensando naquilo e depois voltava na palavra e assistia de novo, porque às vezes a gente olha por um ângulo só. Exato. E aí fica achando, o Senhor não está comigo. Enfim, mas vamos olhar pelos outros ângulos. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Você tem uma forma tão linda de tornar o profundo do Senhor acessível. Amém. É sobre isso que nós estamos falando, né? Sobre entender. Tem palavras que são ministradas que a gente fala, como ele chegou nesse lugar? Exatamente. Como que ele conseguiu acessar essa revelação? A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? Com certeza. E a gente percebe, né, essa essência, esse cuidado, né? Que bom, bom demais estar aqui com vocês, bom demais estar com você que está nos acompanhando. Meninas, é uma alegria poder estar aqui, é uma alegria poder, para a glória de Deus, ouvir tudo que Deus tem feito e que está fazendo, e como a palavra dele em nós é simples, profunda e necessariamente transformadora. Ainda bem, porque as palavras dele palavras de vida eterna. Bom demais estar aqui com vocês, bom demais estar aqui nesse momento onde a gente vai ter essa conversa tão cheia da graça de Deus. Amém. Esse é o nosso grande propósito aqui do Pura Talks, é falar mais do Senhor de outras formas, trazendo pessoas aqui que muitas vezes você está assistindo lá no púlpito, você está assistindo no altar, mas aqui a gente vai saber um pouco mais da intimidade, pouco mais da intimidade dela com o Senhor, para nos inspirar, trazendo também um novo olhar, né? Como tem sido esses seus novos momentos, né? O pastor Lucas é um pastor muito querido nosso, e o Senhor tem levado ele em outros lugares. As nações, outras nações. Uma das coisas que ele muito me ensinou é que ele é o nosso líder do ministério educacional aqui da igreja. E eu sempre falo, né, que o sim dele para o Senhor, porque ele sempre teve o sonho de ser um professor, ele foi um divisor de águas para mim, para minha vida em relação ao Senhor, e como tem sido esse momento fora. Você nasceu já com a Bíblia e com o microfone na mão, não é, Adriana? Intervalo, como era o intervalo, né? Como tem sido esse novo ar, como tem sido o seu coração, como tem sido esses movimentos novos que o Senhor, e que você está dando a liberdade, né, do Senhor construir na sua vida. Amém, amém. O salmista nos ensinou a orar: Senhor, faz os meus pés como os das corças. Amém. A palavra que ele está usando é que as corças ali são as cabras montenzinhas, são os cervos. E uma das habilidades das corças, do cervo, é que as patinhas precisam ser muito bem feitas pelo próprio Criador, porque eles escalam rochas. Quando você vai visualizar aqueles cervos, e eles vão escalando, e eles ficam em relevos mínimos, como que consegue se equilibrar e se apoiar?
Acredito que esse é o grande segredo para a gente viver o que Deus tem para nós. Qual é? Os pés como servos. Para a gente aprender a se adaptar a uma nova direção que Deus nos dá, a novos territórios que Deus nos dá, a novas escaladas que Deus nos dá. Mesmo não sendo aquilo que a gente está enxergando. Mesmo que não seja o que a gente está enxergando. Aliás, sempre, né? Aquilo que a gente não está mais acostumado. A gente está acostumado com um terreno plano, mas de vez em quando Deus nos leva para um terreno mais difícil, às vezes com lama, às vezes mais complicado, não asfaltado, mas se é o terreno que Ele nos colocou, então Ele sabe como aplainar e fazer a montanha virar vale, o vale virar montanha. Então esse está sendo um momento de adaptação. Uau. No sentido de que eu estou vivendo essa nova vida um pouco menos na igreja local, como vivi em nossa igreja por 7 anos, e estando ainda hoje em nossa igreja, mas vivendo esse ministério profético. Então eu estou me adaptando não só como ministério, mas como pessoa. Sim. Porque eu tenho grau suporte 1 e 2 de autismo, então rotina é muito importante para mim. Então todo dia ter uma rotina nova sempre é um desafio, e voltar em casa é um desafio, porque voltar em casa é voltar para uma rotina que por alguns dias eu me desacostumei dela. Mas o Senhor Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que nós deveríamos perseverar até o fim. Sim. Maravilhoso é que quando você está trabalhando para Deus, Deus está usando o que você faz para Ele continuar a trabalhar na gente. Então trabalhar para Deus é deixar Deus ser trabalhado em você. Então eu concluo que à medida que eu fui escalando e sendo levado por Deus nessas novas situações, além de ver o que Deus está fazendo e também ser usado por Deus para coisas que Ele quer que eu faça através do poder dele nas igrejas onde estou indo, também vejo a capacidade que Deus me deu, mesmo com limitações, de poder me atualizar, me se adaptar. É os pés como uma corça. É conseguir lidar com terrenos diferentes. E sabe, a palavra da Adriana é uma pergunta que eu recebo quase sempre. Como que vem aquele texto, aquela revelação, aquela iluminação, como do peixe de Jonas? Sim. Como que vem? Eu digo que não é pelos livros, não é pelos estudos, mas principalmente quando você se dispõe a deixar Deus te colocar em níveis de experiências que te confrontam. Porque é isso que fará você ler o texto diferente. Você não pode entender o que o peixe sentiu se Deus não te colocar na posição do peixe. Você não pode entender o que José, pai de Jesus, sentiu até que você esteja na posição dele. Todas as vezes que Deus quer te dar uma revelação poderosa do texto, Ele vai fazer você viver o texto na pele, para que você possa entender a visão daquele que viveu aquilo em que está registrado nas Escrituras. E esse é o grande segredo. Uma excelente dica aí para você que se pergunta, né? E às vezes comenta, poxa, eu não consigo ler a Bíblia. Nossa, a gente escuta eu leio muito e não entendo. Isso. Eu leio e não entendo. Vocês pegaram essa dica? Porque realmente você se colocar naquele lugar vai fazer você entender. Exatamente. E detalhe que a gente não pode, Pastor Lucas, rotular aquela palavra como única, exclusiva para aquele momento, né? Exatamente. Porque nós, seres humanos, nós estamos a todos os dias em construção. Sim. E nós passamos por diversas situações, né? Há pouco nós estávamos com o pastor William Agapito e ele falou, às vezes a gente está numa luta e a gente acha que nunca vai acabar, mas tem tempo para acabar. E daqui a pouco já é uma outra. E o que o Senhor vai falar no seu coração, às vezes com a mesma palavra ali, que o Senhor vai te revelar. Exatamente. Por ser ângulos diferentes, por ser situações diferentes. Eu gosto de usar o exemplo da parábola do filho pródigo. Quando eu era mais jovenzinho, eu sempre olhava para o filho pródigo por ser o filho mais novo da minha casa. Então, eu me identificava com o filho mais novo. Conforme o tempo foi passando, eu casei e tenho meu filho. Então eu
parei de olhar para a parábola como o filho pródigo e comecei a olhar para o pai. Dificuldade do pai. Mas depois, galgando o ministério, sendo pastor, diretor, e eu fui tendo que lidar com pessoas que estavam chegando agora, e eu percebi o risco de eu me tornar o irmão mais velho. Mesmo sendo jovenzinho, faz sentido, é verdade. Não é? Então, o que eu estou dizendo é que em um mesmo texto você tem visões diferentes à medida que você vai avançando Sim. na vida. E eu acho que esse é o grande segredo da revelação. Esse é o grande ponto da revelação. De você perceber que à medida que você vai crescendo, o texto bíblico cresce junto. Uau. Então, eu me lembro de uma fala de um livro que me marcou muito. Na verdade, o livro que mais me marcou teologicamente, que é As Crônicas de Nárnia. Quando a menina, a Lúcia, encontra o leão, 1 ano depois, ela cresceu, ela está maiorzinha. E a Lúcia olha para o leão, o Aslan, e diz: Aslan, como você está maior. E ele diz: não, foi você que cresceu. Que quanto mais você cresce, mais você consegue ver a minha grandeza. Uau, olha que coisa linda. E essa é a beleza. Lindo, muito lindo. E trazendo isso, como é que a gente consegue olhar para essa pureza de Deus? Esse dia a dia da palavra que ele tem ali, que é vívida o tempo todo, para a nossa vida, sem deixar esmurecer, sabe? Pleno 2025. Pleno 2025. Tem tanta coisa acontecendo. Eu acho que você só consegue acessar a pureza de Deus quando você é capaz de confessar a sua impureza. O Jó disse: eu me arrependo e me abomino. Mas acerca de Jó, Deus diz: homem justo. Só quando você é capaz de confessar que você é totalmente dependente dele e que você é impuro, que precisa dele, então é aí que a gente começa a acessar a pureza dele. Você não consegue acessar também a perseverança dele até que você não confesse que está com dificuldade em querer continuar. Então é por isso que a oração, esse é o caminho, porque a oração é o lugar onde a gente confessa o nosso desânimo e é animado, confessa a nossa preguiça e é fortalecido, isso aí. confessa a nossa fraqueza e ele derrama poder, confessa o nosso pecado e ele nos perdoa e muda a nossa mentalidade. Então o grande desafio é fazermos isso sempre e não pensarmos que Deus só vai nos responder se estivermos na condição que talvez o agrade. É o oposto. Eu só posso agradá-lo porque ele me aceitou primeiro. Sim, ele Como me que ele amou te aceitou? primeiro, Exato, ele me aceitou, ele me amou. Então toda mudança que vem a partir de agora, ela vem a partir do amor dele. Então eu não me mudo para que ele me ame, ele me amou primeiro. Amém. E agora eu posso acessar os níveis de mudanças para viver a plenitude da vida que ele nos prometeu. Que coisa linda, né? É Olha isso só, aí. às vezes a gente tá ali pensando, meu Deus, o que vai acontecer, só que ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Exatamente, Ele coisa me amou linda. primeiro. E como tem sido colocar tudo isso, né, as suas ações aqui perante a área educacional, a sua vida em casa, com sua família, né, sua esposa, seu Viagens, filho, as suas né? viagens, como é que você tem e o seu dia a dia com o Senhor? Porque para você trazer para os outros, você vive ali primeiro. Exato. Até porque, Eide, nós estamos aqui na conferência Puríssimas, né, com o tema do coração. Coração puro. Então, eu acredito muito que, muito linkado nessa pergunta da Eide, fala um pouquinho sobre o seu coração. Né, em relação Ela a foi isso. mais profunda ainda. É mais profundo. Eu quis deixar um pouquinho, ela foi mais profunda. Vamos nos aprofundar, estamos aqui com ele. Vamos lá. Olha, é um desafio diário. Por quê? Porque algumas vezes nós vamos
entrando no modo automático, no fato de ter tantas tarefas que não podem ser deixadas para depois, até porque a fala de hoje é não procrastine, então você quer ser disciplinado e não deixar nada para depois. Mas a gente vai se esquecendo que no mundo de Marta, a única maneira de conseguir ser Marta é também aprendendo a ser Maria. Então você só consegue fazer o que tem que ser feito se você se disciplinar, ter um momento aos pés do Senhor. Silenciar tudo, né? Exato. Jesus nunca disse que o que Marta estava fazendo era errado. Pelo contrário, ela tinha que fazer o que estava fazendo. O erro de Marta foi deixar ser possuído pelo que estava fazendo e achar que Jesus era culpado em não deixar Maria ou não mandar Maria ir até ela. Hoje em dia a gente pode trazer até o workaholic por aí, né? Porque o pessoal está trabalhando tanto. Então, às vezes as pessoas importante. culpam Deus como se Deus fosse obrigado a ter que mandar mais ajuda para a ansiedade delas. Quando o Senhor Deus diz, não, eu acho que agora é o momento de você definir a prioridade e entender que seria importante se você aliviasse. Antes de fazer tudo isso, sente aqui. Meu Deus. Porque se você estiver com a sua cabeça curada e sarada, então você será capaz de voltar para os seus afazeres. Sim. Mas essa é uma atitude diária e Adriana, eu acho que o desafio é você não ser tomado pela culpa. Porque nem todo dia você vai conseguir fazer. Sim. Nem todo dia você vai conseguir obedecer aquela disciplina rigorosa. Sim. Você não pode deixar isso virar frequente, mas você não pode também fazer disso um boleto, a ponto de que a cada dia os juros vão aumentando, porque não há quem suporte, não há quem aguente. Eu acho que a única maneira às vezes de salvar uma rotina é aprender a quebrar ela de vez em quando. É verdade. Porque se você não quebrar ela de vez em quando, ela vai se tornar tão enrijecida que ela vai perder a vida e vai ficar algo extremamente automático. E eu acho que o desafio é esse. Uau. E sempre lembrar, e aqui está o desafio pastoral, o desafio do ministério, sempre lembrar, eu não sou casado com a igreja, a igreja é de Jesus. Sou casado Ela com a vai Tatiane. continuar, né? Ela vai continuar. Ela continuará sem mim, mesmo. Ela vai continuar sem mim. Ela não depende de mim para viver. É eu que dependo do meu Senhor. Sim. É eu que preciso ser pai, esposo. É verdade. E é eu que nesses 26 anos pregando, 12 como pastor, 15 com a Tati, com o Gabriel, é eu que preciso me lembrar que se essas áreas não estiverem bem, que se eu não estiver bem com o meu Senhor, nada faz sentido. É verdade. Exato. Nada verdade. fará sentido. Que coisa, hein? Pode falar. Não, Vamos que lá. coisa É linda, né? né? Isso. Porque por mais que estamos aqui te entrevistando, estamos ouvindo também sendo pro nosso coração. transbordadas. Nosso coração. Amém. Você sabe que o pastor falou, né, sobre a questão do coração, né? Às vezes a gente acha que para vir para Jesus eu tenho que estar fazendo tudo certo, né? Em relação à culpa, o senhor falou agora há pouco. E nós tivemos uma prosa aqui, né, com o bispo, sobre os Salmos 51, onde Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Davi tinha consciência ali, né, da presença santa do Senhor, e ele profetizou já ali sobre o hisopo, né? Então, como que a pessoa que está aí se sentindo culpada, ouvindo essa palavra, muitas vezes ela pensa, tá longe, é gostoso de ouvir, mas tá longe, porque olha como que tá a minha vida, né? E esse salmo messiânico, maravilhoso, salvador, eu diria. Qual palavra o senhor deixaria para esses corações, né? Que estão aí nessa aflição, querendo sair dessa montanha e muitas vezes não conseguem pela culpa. O escritor irlandês C.S. Lewis disse que a maior dificuldade da graça de Deus é aceitar que ela é simples.
Então, é muito difícil você aceitar, como no caso do Davi, que depois de um homicídio e de um adultério, a palavra que ele recebe do profeta Natan, uma vez que ele confessa o seu pecado, é: o Senhor te perdoou. Assim? O Senhor te perdoou. Mas não vai ter 3 meses de disciplina? Não vai ter banco para quem está em casa, né? O Senhor te perdoou. Você vai sofrer as consequências do que você mesmo fez e eu vou te dar graça para você suportar elas. Mas eu te perdoo. Isso que mexe. É isso que toca. É como se Deus dissesse: vamos, levanta e continua. Assim, eu tô com você. Acabou. É assim. Vem e vê, né? Então, essa simplicidade do perdão contrastando com o impacto da lama que o pecado causou, mas de repente vem a água da graça, limpa, e você não pode deixar isso libertino, achar que toda vez vai ser assim. Pelo contrário, é aí que você precisa da consciência do hisopo. Exato. Para que o sangue purificador dele toque agora na minha consciência, para que eu não faça de novo. Então, me lava com hisopo e eu ficarei limpo. E ele usa o hisopo, que era uma planta usada em um ritual de purificação de lepra. É isso aí. O que Davi diz é que eu não quero ficar leproso, não quero ficar insensível ao pecado. Ele usa também ainda a expressão do cria em mim. O que ele está dizendo é: repete o Gênesis em mim. O cria, que é o bará, o faz do nada. Então ele está dizendo que não é que Deus vai pegar o meu coração e vai melhorar ele. Não, ele não tem condição de ser bom. Ele não tem condição, o meu coração não tem condição de ser puro. Ele é mau. Só tem um jeito. E Davi reconhece isso, né? Ele reconhece que ele nasceu ali em pecado. E ele diz: cria. Ele diz: faz em mim o que o Senhor fez em Gênesis. Cria. Do nada. Gente. E não pelo apenas amor isso, de ele Deus. diz: repete o processo da criação, porque ele diz: cria em mim e o teu espírito renova em mim. Então ele diz: eu quero ser o que aconteceu na criação. Eu quero sentir a tua criação e eu quero sentir o teu espírito pairando em mim. E essa é a única maneira de se tornar puro. E a marca de alguém que é purificado por Deus é que ele não consegue ficar com a boca calada, porque no mesmo salmo Davi diz: e eu ensinarei. É verdade. Eu ensinarei. Voluntário. É o espírito voluntário para que eu ensine os teus caminhos. Ou seja, eu quero fazer da minha tragédia um testemunho. E contar que não vale a pena fazer o que eu fiz nem viver o que eu vivi. Por quê? Porque o Senhor não está atrás de votos, o Senhor não está atrás de religiosidade ou institucionalidade. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Sim, e hoje com essa um coração puro. E hoje em dia, com essa tecnologia tão avançada, a era aí das redes sociais, aonde só é postado coisas lindas, né? Recortes, né? São recortes, mas uma perfeição, né? E quanta gente doente, né? Muitos adolescentes, eu sou mãe de adolescente. Tentando buscar essa perfeição. Porque ali é a máscara. Essa é a beleza do Evangelho. Qual que é a beleza? Eu penso que como educador, se eu quisesse ensinar alguém sobre pureza, se eu quiser ensinar alguém sobre amor, gratidão, fé, salvação, se eu quero ensinar alguém a ser um herói da fé, eu pensei que as histórias que o Senhor nos daria seriam perfeitas porque não tivessem erro. Mas Deus, estranhamente, o meu jeito de falar estranho, com a minha língua presa, Ele coloca histórias macabras dos nossos heróis. Exatamente. Porque Ele vem nos lembrar exatamente isso. O quê? Que a pureza do coração passa em a gente não tentar esconder aquilo que foi o processo de transformação. Para que eu diga: é possível ser como Davi? Tanto no erro quanto na confissão. A importância do reconhecimento. É possível ser como Abraão? Tanto no erro quanto na confissão. Exato. É possível ser como Jesus? Ele não errou, verdade.
mas o Espírito que nele estava agora está em mim. Isso Então aí. é possível ser como meu Salvador. Eu acho que essa é a beleza do Evangelho. Essas são as fotografias do Evangelho. O Senhor, propositalmente, mesmo correndo risco, Ele deixa os pecados de Davi, as situações difíceis de casamento de Abraão, mas para nos ensinar, não apenas o que fazer, o que não fazer. À medida que o nosso coração fica puro, a gente recebe a recompensa de um coração puro. E a recompensa do coração puro não é que ficaremos ricos, a recompensa de um coração puro não é que seremos amados, a recompensa de um coração puro não é que tudo vai dar certo, a recompensa de um coração puro é a maior recompensa que alguém pode ter. Qual é? O coração puro verá a Deus. Uau, Olha, fantasia zero. Que coisa Né? incrível, né? É uma honra sempre ter você Amém. do nosso lado. Uma honra. Nós nos estamos honradas, com orientando, certeza. falando com a gente, mostrando que sim, a gente pode sim ter o Senhor, a gente pode ser abençoado, impactado com a graça dele todos os dias, Amém. a partir do momento que você tem um coração puro, É. de que você abre o seu coração para o Senhor, e que a gente às vezes, mesmo não querendo, a gente diz sim, mas porque ele tem um propósito lá na Amém. frente. E esse é o principal motivo de estarmos aqui, não porque somos perfeitos, Exatamente. mas porque um dia, como Davi reconheceu ali o pecado dele, né? Não só pelo pecado que ele fez, cometeu, mas por saber que nasceu em pecado. Nós todos, né? Carecemos do poder, da graça do Senhor, e ela é alcançável. Exatamente. Ela é alcançável para nossas vidas. Exatamente. Pastor, muito obrigada. Eu que Como a gente agradeço, falou, me meninas. sinto muito honrada Obrigado. também, né? Sempre bem-vindo. Exatamente, né? No nosso Pura Talks, né? Exatamente, o Pura Talks Ah, aqui maravilhoso. é da família Pura Fé. Amém. E você faz parte da família Pura Fé. Então eu quero agradecer você que está aqui com a gente, assistindo. Quero que o senhor deixe uma palavra Amém. final para quem está nos assistindo. Obrigado. É uma honra sempre, como filho dessa casa. E eu quero liberar uma palavra para você que está nos assistindo agora. Não há nada, não há situação, não há lugar que a graça não possa te alcançar. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, para que junto com todos os santos a gente possa experimentar o amor de Deus. E a altura, profundidade, largura e comprimento desse amor que excede todo o entendimento. Aleluia. Não há um lugar tão profundo que o amor de Deus não possa ir. Não há uma situação tão distante que o amor de Deus não possa te alcançar. Não há nenhuma altura que Deus não possa te trazer de lá. Não há nenhuma extensão que o amor de Deus não seja largo o suficiente para te alcançar. O amor te alcança. Se você agora confessar o Senhor com a tua boca e crer de todo o teu coração, o Senhor agora, Ele vem com o sangue purificador de Jesus, toca na sua mente, te purifica, te perdoa e te restaura, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, e eu espero que você esteja conosco, não apenas aqui no episódio, se inscrevendo e ouvindo os próximos, mas aí. também vem visitar aqui a nossa igreja Pura Fé, para receber essa palavra É isso também. aí, Rua Amém. Traipu 50. Exatamente. É isso aí, acabamos de encerrar com o pastor Lucas, foi uma grande bênção. E não perca os próximos episódios do nosso Pura Fé Talks. Aguardamos vocês.